Você já ouviu a mentira que paralisa milhões depois dos 45 anos? Dizem que a vida desacelera, que os sonhos têm prazo de validade e que prosperar com riqueza e sucesso é privilégio dos jovens. Mas e se eu te dissesse que essa é a maior armadilha que sua mente pode cair? Que o verdadeiro segredo para ganhar dinheiro, prosperar com propósito e vencer está justamente na sua maturidade? Prepare-se para descobrir como Deus colocou um poder oculto em você, um poder que faz a diferença entre sobreviver e prosperar. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os segredos que vão transformar sua mentalidade e sua vida. E já nos comentários, escreva a frase que vai guiar sua nova jornada. Algo como, minha idade é meu combustível para crescer e prosperar. Vamos juntos mostrar que a idade é só um número e o sucesso não tem data de validade. Por que tanta gente desiste dos sonhos quando poderia estar vivendo o melhor da vida? Tem gente que acredita piamente que depois dos 45 a vida começa a desacelerar, que é hora de se conformar, aceitar o que tem e viver no automático. Mas isso é uma mentira disfarçada de conselho sensato. A verdade é que, se você chegou até aqui, carregando cicatrizes, aprendizados e histórias, então você está mais pronto do que nunca para conquistar o que sempre quis. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. E a maturidade é sim uma vantagem competitiva, só que ninguém te contou isso ainda. A sociedade insiste em colocar a idade como uma barreira, quando na realidade ela é um trampolim. Napoleon Hill dizia que a mente é como um jardim, e aos 45, se você cuidou bem ou mal dele, ainda dá tempo de plantar novas sementes. Já viu quantas pessoas ficaram ricas, felizes e realizadas depois dos 50? Vera Wang começou a sua carreira de estilista aos 40. Samuel Jackson só ficou famoso depois dos 45. Não é tarde, não. Tarde é morrer com a sensação de que poderia ter feito mais. E se te disseram que você não tem mais idade para começar algo novo, você tem duas opções: acreditar nisso ou provar que essa crença é limitada. Porque enquanto tem gente reclamando, tem outros, talvez até com menos saúde, menos recursos e menos apoio, transformando fé em ação e ação em prosperidade. E se você acha que a idade pesa, talvez o que realmente esteja pesando seja uma programação mental antiga, e é sobre isso que você precisa refletir agora. Um simples conselho mudou tudo. Essa história vai te inspirar profundamente. Maria Clara tinha 48 anos, 3 filhos criados e uma sensação de vazio que não passava. O casamento já tinha terminado há anos e o trabalho que ocupava suas manhãs e tardes era só isso: ocupação. Mas tudo mudou no dia em que ouviu uma frase simples num vídeo na internet: "Você não está velha, só está parada no lugar errado." Aquilo bateu como um soco no estômago. Pela primeira vez, ela pensou: e se ainda der tempo? E foi ali que começou a transformação, com uma pergunta que virou combustível. Ela começou a estudar sobre finanças, espiritualidade e mentalidade. Leu livros como Quem Pensa Enriquece, O Poder da Mente Subconsciente e passou a anotar versículos bíblicos sobre fé e prosperidade. Aos poucos, sua rotina começou a mudar. Acordava mais cedo, se conectava com Deus antes de qualquer notificação no celular e começou a vender doces que aprendeu a fazer em um curso online. Parece simples? É que o segredo está exatamente aí: fazer o simples com consistência e propósito. E foi exatamente isso que Maria Clara fez, com a fé como aliada. Hoje, com 53 anos, ela não apenas paga todas as contas com seu negócio, como também é mentora de outras mulheres que achavam que tinham passado do prazo de validade. A maior riqueza não foi o dinheiro, foi a nova identidade que ela assumiu, de protagonista da própria história. E tudo começou com uma única decisão. Mas para tomar essa decisão, você precisa parar de acreditar que está velho e começar a enxergar que, talvez, o problema não seja o tempo, mas sim a programação da sua mente. O verdadeiro inimigo não é o tempo, é a forma como sua mente foi treinada.
Tem gente que, aos 50, está começando o primeiro negócio. Outros, com 30, já desistiram de tudo. Sabe por quê? Porque não é a idade que determina o que você pode ou não fazer. É a forma como sua mente foi treinada para enxergar a vida. Desde criança, nos ensinaram a associar velhice com limitação. Só que ninguém nos ensinou a reprogramar isso. Deus não colocou prazo de validade nos sonhos, mas o mundo colocou data de expiração em quem acredita neles tarde demais. Napoleon Hill falava sobre a importância de limpar as velhas crenças, como quem limpa um jardim. Arranca a erva daninha antes que ela mate o que ainda pode florescer. E isso vale aqui. Se você se diz cansado, derrotado ou tarde demais, talvez não seja o corpo, talvez seja a mente condicionada. Uma mente intoxicada por crenças como já passou meu tempo, isso é coisa de jovem, ou pior, com essa idade ninguém começa nada. Começa sim. Começa e floresce, quando planta fé, propósito e ação. Sabe o que é mais cruel? A maioria nem percebe que está sendo sabotada pela própria mente. Vive repetindo padrões, revivendo traumas e deixando a autossugestão trabalhar contra e não a favor. Mas a boa notícia é que tudo isso pode ser reprogramado. E sim, existe uma vantagem poderosa que só quem passou dos 45 anos tem e o jovem não tem. O segredo está escondido ali debaixo da sua própria experiência. E é sobre essa vantagem, invisível, que ninguém te contou ainda. Existe uma vantagem invisível da maturidade, que ninguém te contou. Os jovens têm energia, sim, mas muitos ainda não têm direção. Você já percebeu que, com o tempo, a gente aprende a fazer mais com menos? A maturidade traz uma coisa que nenhum curso ensina: discernimento. Depois dos 45, você já sabe quem é, o que aguenta e o que não quer mais. E isso é uma vantagem enorme quando o assunto é recomeçar com propósito. Jovens se perdem pela impulsividade. Você já aprendeu, com dor, o valor da escolha certa. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro poder está em saber o que quer. E você, com seus anos de estrada, já coleciona fracassos que ensinaram mais do que qualquer diploma. Não subestime isso. Hoje, quando você senta para planejar, você enxerga com profundidade. Enquanto muitos ainda estão tentando agradar o mundo, você já entendeu que seu tempo é seu ativo mais precioso. E por isso, cada passo que você dá hoje tem mais peso, mais intenção, mais chance de dar certo. Só que para ativar essa vantagem, é preciso parar de se comparar com quem está começando agora. Seu jogo é outro, sua régua é outra. E se você conseguir unir essa experiência de vida com uma nova mentalidade, focada em crescimento, fé e riqueza com propósito, acredite, o que vem pela frente pode ser mais próspero do que tudo o que ficou para trás. Mas para isso, você precisa dominar uma habilidade esquecida, escondida nos livros antigos: a autossugestão. Um princípio escondido há quase um século está transformando vidas. Autossugestão. Parece palavra difícil, mas é simples. É tudo aquilo que você repete para si mesmo até virar verdade. Napoleon Hill ensinava que o cérebro aceita como verdade tudo o que você afirma com convicção e emoção. E isso pode ser usado para construir ou para destruir. Quando você diz todos os dias, "Tô velho demais, isso não é para mim, sou azarado", você está fazendo uma oração contrária ao seu próprio crescimento. A fé que transforma é a mesma fé que limita, depende de para onde ela está apontada. Quer um exemplo prático? Toda manhã, antes de pegar o celular, fale em voz alta: "Deus está comigo, hoje é um dia de crescimento. O dinheiro vem até mim de fontes inesperadas. Minha mente é próspera." Pode parecer estranha no início, mas isso é reprogramação. Leia o capítulo sobre autossugestão no Quem Pensa Enriquece. Cole versículos bíblicos no espelho do banheiro, escreva suas metas à mão todos os dias e sinta a diferença em 21 dias. A mente é um terreno fértil, mas quem escolhe o que planta é você.
E o mais poderoso é que você pode usar isso mesmo depois dos 45, 60 ou 80. A autossugestão não respeita a idade, ela respeita a constância. Quer mudar de vida? Comece mudando seu vocabulário interno. Suas palavras criam o seu mundo, e quando você aprende a usar esse poder com intenção, você começa a perceber que não precisa de mágica, só de método. E é esse método que o Antônio Ferreira usou para sair do fundo do poço e construir um império, mesmo começando como encanador desempregado. Se ele conseguiu, você também pode. Veja como ele virou o jogo. Antônio Ferreira tinha 49 anos e a autoestima no chão. Encanador por profissão, foi dispensado sem aviso e voltou para casa com uma sacola de ferramentas e um coração cheio de incertezas. Os boletos não esperavam, a idade pesava no currículo e o medo de ser tarde demais batia forte. Mas em vez de se entregar, ele fez uma escolha que muda tudo. Decidiu acreditar que ainda dava tempo. Colocou Deus em primeiro lugar, pediu direção e começou a estudar vídeos sobre mentalidade e sucesso. E assim, a chama reacendeu. Ele leu Napoleon Hill escondido num ônibus com um celular antigo e anotava frases como "A fé é o ponto de partida de toda conquista", num caderno velho. Começou a aplicar os princípios de autossugestão, escrevendo todos os dias: "Sou empresário, tenho um negócio próspero". A esposa achava graça, mas apoiava. Antônio reformou um quartinho nos fundos, criou um canal no YouTube mostrando pequenos concertos e, com isso, atraiu os primeiros clientes. O boca a boca fez o resto. Hoje, ele emprega 5 pessoas e vende cursos online. Antônio não teve sorte, ele teve fé, clareza e ação. E se ele conseguiu reescrever a própria história depois dos 49, por que você não conseguiria? A diferença não está nos recursos, está na mentalidade. Ele quebrou uma barreira invisível, a de acreditar que sucesso tem prazo. E acredite, muita gente não recomeça não por falta de oportunidade, mas porque está caindo numa armadilha mental que paralisa sonhos antes mesmo de tentar. Essa armadilha mental afasta você do sucesso e precisa ser quebrada hoje. Sabe aquele pensamento silencioso que sussurra: "Não vai dar certo, você não tem mais idade para isso, para que começar agora?" Ele parece inofensivo, mas é uma das maiores armadilhas mentais da vida adulta. A gente cresce ouvindo que precisa se encaixar, ser realista, que sonhar grande é coisa de jovem ou de rico. Só que essa programação mental, que vem de família, da escola, do ambiente, bloqueia totalmente o fluxo da fé, da prosperidade e do crescimento. E o pior, ela opera no piloto automático. Muita gente nem percebe que está presa nisso. Rejeita oportunidades porque dá trabalho demais. Evita começar algo novo por medo de falhar na frente dos outros. Mas o que está realmente acontecendo é o medo de recomeçar com outra identidade, uma mais corajosa, mais próspera, mais alinhada com Deus. Napoleon Hill ensinava que os grandes erros vêm do medo da crítica, e isso paralisa. A saída? Reconhecer o erro, encarar a verdade e se perdoar por ter se abandonado por tanto tempo. Mas calma, isso não é motivo de culpa, é um ponto de virada. Quando você entende que sua mente pode ser reeducada, tudo muda. E o primeiro passo não exige dinheiro nem diploma, só exige uma decisão, uma escolha firme de não repetir o que sempre fez. Porque a boa notícia é que você ainda pode viver o melhor da sua vida, se fizer primeiro uma coisa, simples, mas poderosa, que muda tudo de dentro para fora. Uma decisão simples pode mudar completamente a sua trajetória. Existe um momento silencioso entre a dor e a decisão. É ali que tudo pode mudar. Tem gente que espera por um sinal do céu, uma oportunidade perfeita, o empurrão de alguém. Mas a verdade é que o empurrão que mais transforma é o que a gente mesmo se dá. O agora pode parecer comum, mas esconde um poder divino de virada. E o que separa quem muda de quem repete? Uma simples escolha: assumir a responsabilidade pela própria vida e parar de terceirizar o fracasso. Napoleon Hill dizia que as grandes conquistas começam com uma decisão definitiva.
E essa decisão não precisa ser grandiosa. Pode ser começar a acordar 30 minutos mais cedo para orar, fazer um curso básico de marketing digital, abrir um caderno novo só para escrever suas metas. São passos pequenos que, com o tempo, viram gigantes. A fé entra quando a lógica diz para desistir, e é aí que Deus mostra que ainda tem muito para fazer na sua história. Mas atenção, se você não tomar essa decisão, o tempo vai passar igual. A diferença é que daqui a um ano você pode estar colhendo frutos ou arrependimentos, e tudo começa no ponto exato onde você está agora. Só que para dar essa virada é preciso entender um código, uma fórmula mental, que permite reprogramar a mente, abandonar o ciclo da estagnação e finalmente dar a volta por cima depois dos 45. A fórmula que transformou o fracasso em liberdade e prosperidade. Reprogramar a mente é como trocar a lente com que você vê o mundo. O que antes parecia impossível começa a parecer acessível. Mas isso não acontece do nada. A mente, depois dos 45, já vem com muitas pastas abertas, traumas, crenças, padrões. E é aí que mora o segredo. Não é sobre apagar tudo, mas sobre ressignificar. O que você aprendeu com os tombos da vida? Que tipo de pensamento você vem alimentando diariamente? Porque o que você pensa, sente. E o que sente, manifesta. Comece simples. Crie uma rotina de pensamentos poderosos. Acorde e diga: hoje é um dia de vitória. Eu sou próspero. Deus está me guiando. Escreva suas metas como se já tivesse alcançado. Exemplo: tenho uma empresa que prospera e abençoa pessoas todos os dias. Leia livros como O Poder do Subconsciente, O Segredo e, claro, As Leis do Sucesso. Estude, pratique e fale como alguém que já está onde quer chegar. Isso não é ilusão, é construção da fé em ação. E o mais bonito é que quanto mais você repete essas verdades, mais seu cérebro acredita nelas. E ele age em cima do que acredita. Pessoas depois dos 45 têm mais resiliência, mais clareza e menos tempo para desperdiçar. Ou seja, são perfeitas para essa reprogramação. Mas só consegue prosperar quem entende que a idade não é um freio, é combustível. E quando você ativa isso, transforma a própria experiência em força de conquista. Descubra como transformar experiência em poder de conquista. A maioria das pessoas encara a idade como um peso, quando, na verdade, ela é um presente. Quantos erros você já não cometeu? Quantas vezes caiu, se frustrou, chorou escondido, perdeu oportunidades e mesmo assim está aqui? Isso não é fraqueza, isso é casca grossa, é armadura forjada no fogo da vida. E sabe o que isso significa? Que hoje você está mais preparado do que nunca. Jovens têm energia, você tem visão. E quando juntam os dois, nasce a sabedoria. Napoleão Hill escreveu que a maturidade é o momento ideal para a verdadeira realização. É quando a pessoa já entende que o sucesso sem propósito é vazio, que o dinheiro sem paz não vale a pena. Depois dos 45, a gente para de correr atrás de aplausos e começa a correr atrás de impacto. Sua idade é o momento exato em que Deus pode te usar para coisas grandes, porque agora você ouve mais, fala com mais peso e vive com mais consciência. Isso vale ouro no mundo dos negócios, das ideias e das conexões. Mas o problema é que muitos ainda estão enxergando essa fase com os olhos do passado, se comparando com os 20 e 30 como se aquilo fosse o auge. Não foi. Aquilo foi só o ensaio. O espetáculo de verdade começa agora. Mas para isso, você precisa acessar um código pouco falado, um princípio oculto que explica por que tanta gente começa a prosperar só depois dos 50, 60 até 70 anos. E esse princípio é mais simples do que parece. Um princípio oculto usado por quem cresce aos 50, 60, 70 anos.
A prosperidade tardia não é coincidência, é um código, um conjunto de hábitos, mentalidades e fé que poucos conhecem, mas que poucos também aplicam com constância. Napoleão Hill dizia que a riqueza começa na mente, e essa frase nunca fez tanto sentido para quem aprendeu a valorizar o tempo e a experiência depois dos 50. A verdade é que, com a idade, a gente ganha uma visão única sobre como prosperar com propósito, unindo fé, ação e paciência. Quem chega nos 60 com vontade de crescer sabe que não basta só trabalhar duro, é preciso trabalhar certo, com foco e inteligência emocional. É aqui que Deus atua de forma especial, abrindo portas para quem não tem pressa, mas tem determinação. É como um agricultor que planta a semente e cuida do solo, sabendo que a colheita vai acontecer no tempo certo. Essa mentalidade é a chave para dar a volta por cima e gerar riqueza, mesmo quando muitos já desistiram. E tem mais: a riqueza verdadeira não é só financeira, é paz, é saúde, é liberdade. Por isso, o segredo desse código está numa tríade poderosa: fé, mentalidade e ação inteligente. Não é mágica, é método. E quanto mais você pratica esses princípios, mais percebe que o dinheiro pode até vir dormindo, mas é sua mente desperta que guia o caminho. Quem domina esse código não envelhece, ele prospera. E isso você só descobre quando se permite recomeçar. A mente é o jardim. O que você está plantando todos os dias? Muita gente vive no modo sobrevivência, contando as horas, os minutos, os centavos, sempre no aperto e no sufoco. E sabe por quê? Porque a mente delas é um terreno seco, cheio de ervas daninhas, com poucas sementes plantadas. Prosperar vai além do dinheiro na conta, é estado de espírito, mentalidade que acolhe abundância, confiança e fé. Napoleão Hill deixou claro que o pensamento positivo e o cultivo de bons hábitos são o solo fértil para a riqueza florescer. Se você acorda reclamando, repetindo frases negativas, duvidando do seu potencial, está regando o terreno errado. Agora, se você se compromete a plantar sementes de fé, propósito e motivação, sua vida começa a se transformar. Leia a Bíblia, conecte-se com Deus, medite em versículos que fortalecem a mente, como Salmo 23 e Jeremias 29:11. Esse é o adubo que fortalece a sua mente e a prepara para colher prosperidade. E lembre-se, plantar não basta, é preciso cuidar diariamente. Isso significa revisar suas crenças, se alimentar de bons conteúdos, como os ensinamentos de Napoleão Hill, e cercar-se de pessoas que te elevam. A pergunta é: você está cuidando bem do seu jardim mental? Porque enquanto alguns sobrevivem na rotina, outros prosperam, colhendo frutos que só a fé e a mentalidade certa podem garantir. Uma história de transformação que pode despertar a sua. Muitos acreditam que a vida é uma linha reta, que as oportunidades aparecem uma vez só e que depois dos 45 a porta se fecha. Mas isso não passa de uma história mal contada. A verdade é que cada dia é uma nova chance, uma página em branco, um convite para você ser o protagonista da sua própria narrativa. Deus coloca no seu caminho essa possibilidade de recomeço, mesmo que você não a enxergue de imediato. A fé é o motor que faz essa transformação acontecer. Imagine alguém que, depois de muitos tropeços, decidiu não mais aceitar o papel de coadjuvante na própria vida. Começou a investir em si, estudando o poder da mentalidade e das leis do sucesso, aprendendo a usar a lei da atração com intenção e propósito. Com disciplina e fé, essa pessoa saiu da sobrevivência para a prosperidade, construindo riqueza verdadeira, com sentido e propósito. Esse alguém pode ser você, basta dar o primeiro passo. O segredo está em reconhecer que a sua idade não é um limitador, mas sim um recurso valioso. A maturidade traz experiência e sabedoria que ninguém mais tem. E quando você combina isso com a fé e a mentalidade certa, o resultado é explosivo.
Se está preparado para assumir o protagonismo, a próxima etapa vai revelar como transformar a dor em um desejo ardente capaz de mudar tudo. O fracasso não te destruiu, ele está te preparando. Aprenda a usar isso a seu favor. Dor e fracasso são professores difíceis, mas valiosos. Quando a vida bate forte, muitos se entregam, convencidos de que a história acabou. Mas se tem uma lição que Napoleon Hill e a Bíblia nos ensinam, é que a verdadeira riqueza nasce da superação. E a fé é o combustível que transforma sofrimento em força. A chave é olhar para a dor como um convite para recomeçar, não como uma sentença final. Transformar essa dor em desejo ardente significa canalizar a energia do passado para alimentar um sonho maior. Pense no carvão, que, submetido à pressão e calor, vira diamante. Você também pode fazer isso. Relembre momentos difíceis, mas agora com o olhar do vencedor, da pessoa que decidiu colocar Deus em primeiro lugar e prosperar com propósito. A mudança começa quando a dor vira motivação e a fé vira ação concreta. E o mais incrível, essa transformação é um processo, uma jornada de crescimento pessoal, onde você supera sua velha versão, muda sua mentalidade e abre as portas para a prosperidade verdadeira. O dinheiro, o sucesso, a paz, tudo isso vem quando você alinha mente, coração e espírito. E o melhor é que essa força interior não tem idade, ela só precisa ser despertada. Agora, se você está pronto para viver essa mudança, vem comigo que essa jornada só está começando. Você está pronto para aplicar tudo isso e transformar sua vida? Pense, qual crença você vai decidir abandonar hoje para abrir espaço para a riqueza, o sucesso e a prosperidade que Deus tem para você? Será que não está na hora de superar sua velha versão, tomar as rédeas da sua mente e dar o passo definitivo para ganhar dinheiro com propósito? O que vai te impedir de ser protagonista da sua segunda chance? Agora eu quero saber, qual ação você vai começar a fazer ainda esta semana para mudar seu futuro? Deixe aqui nos comentários, sua história pode inspirar outras pessoas a vencerem também. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdo que vai mudar sua mentalidade, fortalecer sua fé e abrir portas para prosperar de verdade. Porque aqui você não sobrevive, você vence.